Saulo Azevedo, representante da esquerda nessa mesa. Os programas e auxílios sociais estão ajudando Bolsonaro a subir nas pesquisas eleitorais? Olha, assim, a gente pode ver pelas pesquisas que não, né? Já que Lula tem se mantido à frente, bem à frente, na verdade, indicando, inclusive, uma possível vitória no primeiro turno. Né? E assim, eu quero lembrar, né, puxando o gancho também um pouco no que o Adilson Filho falou antes, que assim, ele comentou, né, sobre o auxílio emergencial. Inclusive, o auxílio emergencial era, na verdade, R$200. Essa era a proposta da equipe econômica do governo, né? Ele foi para 600 depois de debate dentro da Câmara dos Deputados, né, que inclusive os deputados do PSOL pediram o aumento para R$600, né? Então, assim, eu acho que isso é importante dizer. Eu acho que é importante dizer também que as pessoas não são idiotas, né? As pessoas não são idiotas. Elas entendem, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, muito se falava, principalmente aqui... Quando você diz que as pessoas não são idiotas, você está querendo dizer que as pessoas creem que esses auxílios são só para o Bolsonaro ganhar voto? Então, é para comprar voto? É isso que você quer dizer? É o que eu ia completar aqui meu raciocínio, né? Durante a pandemia se dizia que não podia parar a economia porque não tinha dinheiro para manter as pessoas em casa, porque tinha que respeitar o teto de gastos, né? E agora, de repente se entende que é possível furar o teto de gastos, né? E que é possível você liberar dinheiro, é possível você fazer orçamento secreto, Auxílio Brasil de R$1.000 é possível. Por que isso passou a ser possível assim, tão de repente? Né? Sendo que assim, o famoso crescimento em V do Paulo Guedes, que ele tem prometido há tanto tempo, né, que você desce, depois vai na escalada fenomenal, até agora isso não aconteceu. Como que de repente o governo consegue liberar um auxílio de R$1.000, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio gás? Eu fico um pouco intrigado com isso, sabe, Adilson? Assim, então, aí a gente chega nessa conclusão. Pra que serve esse tipo de medida, então? Né? Quando, antes de 600 mil pessoas morrerem, né, quando 600 mil pessoas estavam morrendo, isso só em números oficiais, né, daqui 10 anos a gente vai descobrir quais são os números reais disso. Quando 600 mil pessoas estavam morrendo, se dizia que não era possível ter um auxílio emergencial no Brasil maior do que R$600. E agora, de repente, que as pesquisas começam a sair, coincidentemente, né, quando as pesquisas começam a sair, vê uma possível vitória do oponente no primeiro turno, aí de repente é possível vários tipos de auxílio? Essa que é a minha pergunta, sim. Professor Wallace Mendonça, os programas e auxílios sociais estão ajudando Bolsonaro a subir nas pesquisas? Então, Adilson, os programas sociais... Eu estou sorrindo aqui, porque o senhor não acredita em pesquisa, né? Então, como vai subir na pesquisa? Eu consigo encontrar uma maneira de responder. Sim. Porque não sei se você percebeu que esse fetiche todo, eu acho que hoje eu não mencionei o nome do ex-presidiário nenhuma vez. Eu não tenho esse fetiche todo por ele, como parece que a maioria das pessoas tem pelo presidente da República, e eu deixei claro terça-feira que eu não sou bolsonarista, né? Então que fique muito claro isso aqui. Avaliação. O senhor gosta de deixar claro que é conservador. Clássico. Conservador. E também o conservadorismo é uma ideia tão diluída quanto o progressismo hoje no Brasil, então fica muito difícil. Num dia que você me convidar para que eu seja entrevistado para deixar claro a diferença entre progressismo e conservadorismo, eu farei. Então, assim, sobre a questão dos programas sociais e muitos auxílios. Não apenas o auxílio que vem sendo modificado ao longo aí de 2020 e 2021, não. Toda essa transferência de renda para os estratos populacionais mais humildes está tudo muito bem documentado, consolidado. Qualquer narrativa contrária a essa jamais conseguirá atingir protagonismo nenhum. Eu não vou ficar aqui rebatendo essas ofensas, essas provocações contra o presidente da República, porque eu não sou advogado dele. Não estou nem aí nem porque ele pensa que eu existo. Mas que fique claro o seguinte, toda condição de superávit nas estatais, se nós observarmos, Adilson, e ouvintes, telespectadores do nosso programa, que toda preparação, mesmo de forma subconsciente, de que poderia acontecer coisas graves a partir de 2020, toda preparação colocada, toda estratégia do ministro da Economia, colocada em prática no ano 2019, aquilo que eu não gosto de usar termos vulgares, mas aquilo que significa fechar o ladrão por onde se escoavam os recursos do povo brasileiro, porque não existe dinheiro público. Então toda aquela condição de corrupção do programa de poder do lulopetismo, toda aquela desgraceira toda acontecida antes do ano 2016 e depois da vitória de Jair Bolsonaro em 2018. E o trabalho que o ministro da Economia do Brasil fez em 2019, não é só dele, de toda uma equipe, o mérito de toda uma equipe, tudo que aconteceu em 2019 permitiu a nós
por conta desses desvios não acontecerem, por conta de se estancar essa questão dos recursos indo para tudo que é lado, inclusive não só dentro do território nacional, sobretudo fora do território. Então, todos os lucros que hoje estão verificados das estatais e que já começava em 2019, permitiu que nós conseguíssemos fazer alguns malabarismos que jamais significam ilegalidade. Eu acredito que o governo é muito tranquilo. Para rebater a questão de furar teto ou não furar teto, eu digo o seguinte: aguardemos até que o foro privilegiado em 2026 do Jair termine em 26. Termine, não esse ano. Aí a gente faz o seguinte: pede a prisão dele, que fica muito tranquilo, tá bom? Okay. Ou impeachment agora durante esse período. Então, respondendo sobre os programas, o programa não está ajudando o presidente hoje. O programa faz com que a equipe do governo federal se coloque neste momento com a projeção e o mérito da melhor equipe de governo federal desde a nova República de 1985. Nada comparável até agora. E todas as previsões e profecias do Paulo Guedes, assim que o pessoal gosta de falar, estão se cumprindo agora na nossa face. Tudo que ele falou, que nós acompanharíamos uma crise internacional, estaríamos aqui numa posição absolutamente confortável em termos comparativos, está acontecendo. Parabéns ao governo federal, parabéns ao ministro da Economia e sucesso para o povo brasileiro para que a gente consiga continuar esse projeto. 382-44103, alô? Bom dia. Sim, Fernando. Pedir permissão para grampear ainda se pode ou não entrar no ar. Ah, sim. Bom, tem um ouvinte, a pessoa ligou, vamos ouvir, né? A pessoa se deu o trabalho de ligar para a gente, né? Vamos lá, vamos ouvir. 382-44103 é o programa Adilson Ribeiro, oferecimento Checker Mega Store. Quinzena, volta às aulas Checker Mega Store. Toda a linha de smartphones, notebooks, impressoras e carregadores com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, 90 dias para começar a pagar. Corra e aproveite. Notebook Asus a partir de R$ 2.299,90 ou R$ 229,90 mensais. Smartphone Samsung A03 64 GB, R$ 1.099 ou R$ 109,90 mensais. Toda a loja em até 24 vezes no carnezinho ou em 10 vezes sem juros no cartão. Checker Mega Store, preço e qualidade em um só lugar. Chame no zap 998862362. Alô, bom dia. Bom dia, Adilson, tudo bem? Tudo bem, quem está falando? Quem está falando aqui é Saulo, de Bom Jesus. Fala, Saulo Dias. Tudo bom, tudo tranquilo? Beleza. Fala, meu irmão. Beleza, participantes aí e tal. Eu queria dar uma opinião sobre esse debate aí, o debate um pouco acalorado, né? Hoje eu acho que tá não, mas tá tranquilinho. Mas assim, mandar alô pra Dilcinho, pro pastor. Valeu, Saulão. Saulo aí do pessoal, meu xará. Também pro Wallace aí. Eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião aí. Eu acho que o Bolsonaro, talvez ele vai ganhar, porque a cada 10 palavras que o pessoal da esquerda fala, 11 é Bolsonaro. Eu não sei por que essa grana toda no nome Bolsonaro. E sim, o sistema, é muito fácil a gente falar as coisas quando a gente está fora do poder, né? Quando a gente não está lá. Mas quando a gente chega lá, não, porque o Bolsonaro falou que ele era contra o Bolsa Família, era contra isso. Gente, era contra, se ele falou... Mas o fato é que ele está lá e ampliou a parte de benefício, né, a parte social. Isso é fato. Então as pessoas têm que trabalhar com fatos. O Lula também fez isso lá atrás, gente. Quando ele entrou, ele pegou todos os programas sociais que já existiam, botou num só e criou o Bolsa Família. Então, assim, acho que tem que existir, sim, os programas de benefício social, sim, transferência de renda, sim. Tá? E um dos marcos que teve o governo atual foi esse. Mesmo tendo declarações, como o Aldicinho falou, mesmo, sabe, eu era contra. Então, beleza, se for assim, para ele assumir e falar, teria que falar assim, eu assumo e agora eu estou fazendo. Se ia ser eleitoreiro ou não, isso é um outro debate, eu concordo. Mas que tem que ser feito a transferência social, né, de recursos, sim. Porque o Brasil ainda tem muitas pessoas carentes. Agora, pesquisa falar que os mais pobres, as mulheres, vão votar mais, votam um a outro, isso é meio dúbio de entender. Você vai lá no Nordeste, onde a transposição está quase que finalizada, aquelas pessoas lá estão muito agradecidas por quem fez. Você vai lá no Pará,
aquela Transamazônica, que os caminhões ficavam em atoleiro, aquelas pessoas estão muito agradecidas pelo que foi feito. Você vai para lá, onde tinha aquele lugar que só atravessava de uma cidade para outra, em Balsa, e foi construída uma ponte, aquelas pessoas só falam aquela pessoa quem fez. Então, assim, com todos os erros, também acho que o governo e o próprio Bolsonaro tem muitos erros, também tem acerto, mas tem muitos erros, mas fez um governo, poderia ter sido melhor na visão de todos, mas fez um bom governo, está fazendo um bom governo sim. Valeu, Saulo. Muita coisa que fazem é eleitoreira, aí cabe a questão de cada um. Mas é isso que eu queria falar aí, agradecer a oportunidade aí. Valeu, Saulo Dias. Um abraço pro pessoal aí, ó. Estamos aqui ligadinho no programa aí. Alô, Bom Jesus do Itabapuana, alô, Aniara. Alô, João Felipe, alô, Arthur. Alô, Bom Jesus. Um abraço para vocês. Obrigado, Saulo. Bom, vamos em frente agora. O último a falar foi você? Então, foi. Agora é Leonardo Fonseca. Vamos lá, Leonardo. Vou repetir para você. Programas e auxílios sociais estão ajudando Bolsonaro a subir nas pesquisas? Uma pergunta retórica. A gente já combinou aqui de não fazer pergunta, então não precisa responder. Seria uma pergunta retórica. Ajudou o Lula a se reeleger? Ajudou o Lula a eleger a Dilma? A gente tem que fazer essa comparação. Não tem como não fazer, né? Quanto o Adilson colocou muito bem, que o Bolsonaro aparentemente era contra, né? Porque o sentido na base liberal, a base liberal do presidente, realmente a gente pensa da seguinte forma: quanto menos programa social, quer dizer que o povo está melhor financeiramente. Então, na visão mais liberal da coisa, quanto mais gente sai do programa social, quer dizer que a pessoa avançou. Quer dizer que a pessoa está em melhor condição financeira. Então, quanto menos pessoas precisar do programa social, melhor. Porém... Se quanto menos programas sociais melhor, quer dizer que a coisa está pior. Não. Porque são muitos programas sociais. Não, programa social no sentido assim. No sentido de renda. Você precisa ter um limite de renda. Na sua casa. Normalmente é assim. Você soma quem está, os moradores da casa, e divide pela receita da casa. Se você saiu, quer dizer que você não está mais respeitando aquele limite de renda. Você ultrapassou aquele limite de renda para receber. Nesse sentido que eu estou dizendo. Não no sentido de não abranger. Se abranger realmente a pessoa que está precisando, quanto mais, melhor. Se a pessoa sair porque está ganhando mais, é o melhor cenário possível. Essa é a ideia liberal da coisa. Mas a gente não pode ignorar. 2019, a economia, estava todo mundo acreditando. A Bolsa de Valores bateu o teto histórico. Estava todo mundo muito otimista. Mas a gente não pode ignorar que no ano seguinte veio a pandemia. Muito forte, a gente não sabia o que fazer, estava todo mundo meio perdido. Não adianta a pessoa falar que lá em 2020 todo mundo já sabia o que fazer, porque não sabia. Mudou o governo, saiu Trump, entrou Biden, trocou o governo na Europa e continuou. Hoje os Estados Unidos têm quase o dobro de morte por Covid do Brasil. E o Biden já está lá tem 2 ou 3 anos, né? E logo agora, outro comentário do Adilson pertinente: o leite a R$10, a gente tem uma guerra sanguinária do país pai da Revolução Socialista, que a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que eles dizem que não são socialistas, mas o Emílio Surita fala muito, a bigorna da realidade. Existem tanques de guerra com a bandeira socialista desfilando nas ruas da Ucrânia. Do Brasil, tanques do Brasil? Não entendi. Não, tanques de guerra com a bandeira socialista na Ucrânia. Com a bandeira e a Ucrânia diz que não é socialista, é isso. Não, a Rússia. Não, né? eles dizem que não são. Desde a queda do Muro de Berlim, dizem que não são. A Ucrânia. Não. A Rússia. A Rússia. Caiu o governo na perestroika. Então, é a realidade. Nós temos que saber, são os maiores exportadores do gênero alimentício e estão em guerra. Então nós temos essas duas nuances a analisar. Então a alta do preço do leite, na sua opinião, se deve à guerra Rússia e Ucrânia? Não só o leite, como grãos e outros gêneros alimentícios. E isso tem que fazer. Eu, particularmente, sou dessa visão, acredito que essa visão liberal é a melhor. Quanto menos pessoas receber auxílio
e estiverem recebendo uma renda para sua família acima e saírem do auxílio melhor. Porém, nós estamos no cenário de saindo de uma crise sanitária absurda e entrando em uma crise de guerra. E hoje, o pessoal está acompanhando aí, não sei, a China está fazendo exercícios militares fortíssimos na divisa com Taiwan. E se você quer comprar um celular e quer comprar um computador, compre logo, porque se eles invadirem Taiwan, o preço dos chips vai subir absurdamente. Ainda bem que não é comida, né? Ainda bem que a gente não come celular. Exatamente. Adilcinho, seus comentários. Vou começar pelo final, porque é o que ficou mais recente na cabeça, né? Comentar a fala do ouvinte Saulo, nosso amigo. Ele falou sobre a transposição do Rio São Francisco. Transposição do Rio São Francisco é uma obra do governo Lula e Dilma, né? O Bolsonaro foi lá, inaugurou o finalzinho e pegou para ele. Obra que demorou, né? O Bolsonaro pegou o finalzinho e está colhendo os frutos. Mas é obra do governo Lula e Dilma. Obra esta que era criticada, que falavam que não devia ser feita, que falavam que era ruim. E agora está lá abençoando o povo do Nordeste que tanto precisa, né? Bom... sobre ser fetiche, né? A gente ficar falando o nome do Lula. Não é fetiche, é saudade. Saudade de quando o povo tinha o que comer, saudade de quando as universidades federais não tinham corte de verba, entendeu? As pessoas são, como eu falei, as pessoas não são burras. Elas conseguem comparar como a situação era antes e como está agora. Todo mundo vê que piorou e muito. Sobre o ministro da Economia, que foi elogiado aqui. Se vocês procurarem, vocês vão ver uma fala dele falando que o pobre estava viajando demais nos governos Lula e Dilma. Pobre estava andando muito de avião, indo para fora do país, e que pobre tem que viajar aqui no Brasil, conhecer Cachoeiro do Itapemirim, né? Ele até faz uma piada, terra do Roberto Carlos, falando que pobre está viajando muito. Então, assim, esse é o retrato do ministro da Economia. Ele acha que pobre tem que viajar para o interior e que é ele que tem que viajar para a gringa, inclusive onde ele tem conta bancária, né? Em paraíso fiscal, né? Que são aqueles lugares onde você não paga impostos e o seu dinheiro não é desvalorizado como aqui no Brasil. Ele, ministro da Economia, manda o dinheiro dele para fora, não deixa o dinheiro dele ser comido pelos juros daqui, né? Então, assim, estatais estão lucrando muito mesmo, mas esse lucro tá vindo pra gente? Não tá. A gente continua pagando caro na gasolina, né? A gente continua enchendo o bolso dos banqueiros e dos grandes empresários e a população continua pobre. Então, acerca, né, desse lucro dos banqueiros, a gente tem que falar isso porque, né, a gente fica, né, nessa de as estatais estão dando lucro e tal, mas isso, hora nenhuma, é revertido para a população. Sobre a Rússia ser socialista, não vejo dessa forma, né? Mas se ela é socialista, por que o Bolsonaro, então, vai lá visitar o Putin, né? Ele que é tão contra, né? Tão contra esse regime, ele abraça o Putin, faz negócio, não corta relações, esse tipo de coisa. É isso. Ok. Pastor Lino Vieira Pacheco, seu comentário. O senhor prestou bastante atenção, né? Sim, eu estou aprendendo. Eu faço minhas palavras do Wallace e do colega ali, no que tange essas ajudas sociais, que tem ajudado não somente Bolsonaro a crescer, mas o povo pobre, o povo simples e o povo da alta classe e de classe média está de olho em outra coisa, na estrutura familiar, na estrutura do país em si, está me entendendo? De coisas que podem acontecer piores lá na frente. Então, ele está de olho em tudo. Então, eu acho que essa estrutura familiar, essa estrutura da cristandade, tanto o pobre como o rico, está vendo no governo Bolsonaro uma segurança muito maior.